Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e eu tô gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações aí para vocês sobre como que nós vamos resolver esse mapa aqui de ciências dos materiais, né, do módulo 54 aí, tá? Temos algumas questões a serem respondidas aqui, pessoal, mas basicamente elas estão relacionadas a um ensaio de tração que foi feito em um determinado corpo de prova, tá? Então, no contexto que nós temos aqui, tá certo? É colocado um vídeo aqui sobre o ensaio de tração em um corpo de prova, tá? Metálico, especificamente, que seria muito importante e interessante que vocês assistissem ele para entender certinho como que funcionam os detalhes aí desse ensaio, tá? Ele diz para a gente aqui que no canto inferior direito do vídeo do ensaio é apresentada a evolução do ensaio com o aumento da aplicação da carga e a deformação do material até ele se romper, tá certo? E essa evolução aqui, né, e tudo mais, ela é representada por meio de um gráfico. O vídeo é bem legal, acho que vale a pena mesmo vocês assistirem, tá? E o gráfico é semelhante a esse que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? E aí nessa primeira parte aqui que nós temos que resolver do mapa, nós temos que explicar aqui algumas regiões aí do gráfico, tá certo? Com base aí nesse ensaio de tração que foi feito num objeto metálico, tá? A gente consegue saber que ele é metálico, até mesmo pelo formato do gráfico aqui, conforme eu vou falar para vocês, tá? Temos uma longa região de escoamento aqui, então é característica aí de metais, tá certo? E alguns outros corpos também que tem uma elasticidade grande, tá? Mas vamos lá, né? Vamos começar. Então, se vocês assistiram o vídeo ali, pessoal, vocês devem ter observado o seguinte, né? Nós temos um corpo de prova, tá? Corpo de prova, geralmente, eles têm um formato cilíndrico, até mesmo para poder se encaixar ali nos moldes que nós temos da máquina de tração, tá? E a ideia, pessoal, é que a gente vem aqui, então, e eu vou fazer uma representação artística aqui, tá? Só para contextualizar. Então, a gente prende uma das extremidades do corpo aqui na máquina, conforme vocês viram lá no vídeo, tá? E aí nós temos uma outra extremidade aqui do corpo que ela é presa também, só que aqui essa parte de baixo, por exemplo, ela é móvel. Então, essa parte de baixo ela geralmente atua no sentido de puxar o corpo aqui, ó, tá certo? Ou seja, de tracionar o corpo aqui, tá? E por isso nós temos aqui envolvido uma força, né? Ó, puxa o corpo aplicando uma força nele e essa força a gente chama de tração. A ideia é tentar alongar o corpo aqui, né? Literalmente puxar ele, tá? E essas forças que tendem a provocar o alongamento, nós chamamos aqui de forças de tração, né? Então a ideia é que essa parte de baixo aqui da máquina, ela aplique essa tração, é uma força crescente, tá certo? Até que a gente venha aqui e provoque a ruptura do nosso corpo de prova. E com isso a gente consegue fazer vários estudos aí acerca de diferentes tipos de material, tá? Então assim, vocês estão vendo esse gráfico aqui, não sei se é a primeira vez ou não nessa disciplina de ciências dos materiais, mas eu garanto para vocês que não será a última vez que vocês vão ver ele, tá? Diversas disciplinas aí dos cursos de engenharia utilizam esses gráficos aqui, tá certo? Para que a gente faça estudos de materiais, principalmente o pessoal que estuda engenharia mecânica, tá? Esse gráfico aqui ele tem uma importância fundamental aí para o curso, tá? E mais à frente vocês terão outras disciplinas também, né? Mecânica e resistência dos materiais, independente do curso, tá? E disciplinas envolvidas com a área de mecânica aí, onde esse gráfico aqui que representa pra gente o ensaio, ele é muito importante, tá? A minha ideia aqui então é explicar para vocês cada uma dessas regiões, tá? E com bastante calma para que fique bem claro os conceitos para vocês, tá certo? Bom, então a ideia aqui é a seguinte, pessoal, a máquina então ela vai tracionando o nosso corpo aqui e a força, conforme eu falei para vocês, ela é uma força crescente, ela vai aumentando, tá? E aí, pessoal, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele não é um gráfico que mostra aqui força em função aqui do alongamento do corpo, tá? Normalmente quando a gente vai fazer um ensaio de tração, aqui ó, no eixo das ordenadas a gente coloca a tensão na qual o material ele foi submetido, tá? Então a tensão, gente, que geralmente é representada aqui pela letra sigma, tá? Ela é dada aqui pela razão entre a força por unidade de área, tá? E essa área que é considerada aqui normalmente é a área da seção transversal do meu corpo aqui de prova, conforme eu falei para vocês, tá? Essa força é a força de tração, conforme vocês estão vendo aqui. Então é muito comum a gente representar esse gráfico aqui, né? Um diagrama aqui colocando a tensão, e a tensão é força por unidade de área, tá?
E ao invés de a gente colocar alongamento aqui, pessoal, normalmente se coloca a deformação, tá? A deformação geralmente é representada pela letra epsilon. E a deformação, pessoal, ela representa uma medida percentual aí, uma medida percentual do comprimento que o corpo vai adquirindo aqui em relação ao comprimento original, tá? Então, ele é uma medida adimensional, tá certo? Conforme a gente vai vendo aí no restante do mapa, tá? E ele mede basicamente um valor percentual de deformação mesmo do corpo em relação ao comprimento original. Então, pessoal, deformação e alongamento são grandezas diferentes, tá? O alongamento do corpo, ele geralmente é medido em milímetros, tá certo? Mas a deformação é uma medida percentual desse alongamento, vamos dizer assim, né? Ou seja, em relação ao o comprimento do corpo original, tá? Então aí, gente, esses dados eles vão sendo coletados conforme vocês viram no vídeo ali, tá? Então vamos iniciar aqui para essas regiões que nós temos aqui do gráfico, tá certo? Então eu quero que vocês percebam, pessoal, o seguinte, ó. Vamos considerar que uma área de seção transversal, que ela é fixa, ela não muda, tá? Mas a força aqui, ó, ela está mudando. Então a área aqui, ó, ela é constante, tá certo? E essa força aqui, ó, ela vai aumentando, ou seja, a gente vai tracionando aqui o nosso corpo, tá? E aí, pessoal, ó, eu quero que vocês percebam o seguinte, se a minha área ela está constante, mas a força está aumentando, a minha tensão aqui ela começa a aumentar também, porque ela é diretamente proporcional à força, estão vendo? Ó? Então, dentro dessa primeira região aqui, o comportamento dos corpos aqui que a gente percebe é o seguinte, tá? Essa nossa tensão, ela aumenta aqui, ó, de forma linear, de modo que eu tenha aqui uma reta até uma boa parte aqui do nosso ensaio, tá? Eu vou dizer que está mais ou menos por aqui, assim. A gente não tem valores, tá certo? Mas ela está mais ou menos por aqui, tá? Então, o que acontece, pessoal? Dentro dessa reta aqui, ó, dessa região do gráfico onde nós temos essa linha reta, nós temos uma zona aqui do gráfico que ela é conhecida como região elástica do corpo, tá? Então, até que está representada até pela letra E, tá certo? E, pessoal, essa região elástica aqui do corpo, ela tem a seguinte característica, tá? Eu vou aplicando força aqui no corpo, gente, e o corpo ele começa a ter uma determinada deformação, mas ela é bem pequenininha, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Se eu fizesse aqui uma interseção aqui dos pontos, a deformação ela é bem pequenininha, tá? Ó. E aí, gente, o cenário que acontece aqui é que dentro dessa região elástica, que o meu corpo ele se comporta como se fosse uma mola, tá? Isso é uma propriedade que nós temos dos materiais. Isso acontece aí por conta da interação entre os átomos aqui que constituem ele, tá? Então, se eu aplico até uma determinada força aqui, eu não quebro nenhuma dessas ligações, tá certo? Atômicas aqui. E aí, o que acontece é que dentro dessa região, se eu tirar a aplicação dessa força aqui, ó, anular ela, o meu corpo ele retorna ao tamanho inicial, ao comprimento inicial que ele tinha. Então, ele funciona literalmente como se ele fosse uma mola, tá certo? Tanto é que a gente costuma aqui... a gente também tem como fazer a aplicação da lei de Hooke aqui, conforme eu vou falar para vocês aí mais à frente no vídeo, tá? Justamente porque o comportamento ele é elástico até esse certo ponto. Então, tirando-se essa força, o meu corpo aqui, ele retorna ao comprimento original e ele não sofre nenhum tipo de deformação, tá? Então, essa região aqui do gráfico, pessoal, ó, que é caracterizado por essa linha reta, tá certo? Onde o meu corpo ele não é deformado permanentemente, a gente chama essa região aqui de região elástica, tá certo? Ou aqui nós temos o que nós chamamos de regime elástico, tá? Então eu vou colocar aqui como região elástica. Depois eu vou escrever isso aqui para vocês certinho e tudo mais, um arquivo ali um pouco mais elaborado, tá? Então dentro da região elástica o nosso corpo ele não tem deformação. Se eu tiro aqui a aplicação da tração, tá? Ele retorna aqui ao meu estado original. Aí, pessoal, a partir desse ponto aqui, ó, nós temos um ponto aqui que a gente chama de limite de proporcionalidade, tá? Dentro desse limite de proporcionalidade, a partir daqui, beleza? Inicia-se aí uma outra parte do nosso gráfico que nós chamamos de região de escoamento, tá certo? Escoamento, tá? E o que seria esse escoamento, né? Eu quero que vocês percebam que o escoamento ele dura toda essa parte aqui, ó, que nós temos do gráfico, tá? E a ideia do escoamento é o seguinte... Vai ter um determinado momento aqui, a partir do meu limite de proporcionalidade, em que se eu continuar aplicando a força, o meu corpo ele começa a se deformar, tá certo? Ou seja, a gente começa a perceber um alongamento mais significativo aqui nele, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo aí para os meus alunos, que é uma situação cotidiana que a gente sempre lembra, né? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma sacolinha plástica, eu recorto uma tira dessa sacolinha plástica, tá? Uma tirinha assim, ó, tá certo?
E aí eu começo a puxar essa sacolinha elástica aqui dos dois lados, tá? Se eu aplicar pouca força, nada acontece aqui com a sacolinha, tá certo? Só que se eu aplicar uma força maior aqui, pessoal, a gente começa a observar que a sacolinha ela começa a aumentar de tamanho, tá certo? E ao mesmo tempo que ela aumenta de tamanho, pessoal, vai ter uma hora em que essa área da seção transversal dela começa a diminuir, ela começa a fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso é uma coisa que todo mundo conhece, né, da vida, tá? Que é o que está acontecendo com o corpo aqui na frente, ó. Até o momento que a gente vai puxando, ela se rompe, tá? Mas eu quero que vocês entendam que, a partir do momento que a minha sacolinha começou a ser esticada, aumentou o comprimento inicial dela aqui, ela não retorna mais ao valor original, né? E quando ela não retorna mais ao valor original é porque a gente já entrou na região de escoamento, tá certo? Então, pessoal, ó, o escoamento ele começa onde termina aqui a nossa região elástica. Então, daqui, ó, da onde termina a região elástica até o final lá do meu gráfico, onde acontece a ruptura aqui, tá certo? Nós temos aqui o que nós chamamos de região plástica, tá? Região plástica. E dentro dessa região plástica aqui, pessoal, o meu material ele se deforma permanentemente. Então, se eu cessar a aplicação aqui da nossa tração, o meu material ele já está alongado de forma irreversível, ele não retorna mais para o comprimento original, tá certo? Então, de fato, a gente não tem mais o que fazer aqui para retornar o nosso material, tá? Então, essa zona, que é essa região grande aqui do meu gráfico, a gente chama ela de região plástica, tá clara essa ideia, né? E aí uma situação também que eu quero que vocês percebam que ela é bastante importante é que é a seguinte, ó. Vejam que aqui a gente tem uma explosão, né? Valores altos aqui, ó, uma grande região aqui onde a gente vai aumentando a força e a área não muda, tá? Ela fica constante. E a minha tensão ela cresce bastante aqui, ó, tá? Só que o meu alongamento ele é pequenininho. Vocês observaram aqui, ó, tem uma região bem pequenininha na região elástica, tá? Só que daqui para frente, pessoal, eu quero que vocês percebam que a região plástica ela é bem grande, ó. Ela é bem ampla aqui no nosso gráfico, tá? E aí, gente, ó, dá uma olhada, compara aqui, ó, o valor que eu tenho da